Bom dia a todos. Hoje eu vou estar resolvendo essa questão que aborda os termos da oração. Em relação aos termos da oração, eu tenho 3 classificações específicas. Eu tenho os termos essenciais, quando eu falo de sujeito e predicado. Eu tenho os termos integrantes, que são os complementos verbais, o objeto direto, o objeto indireto. Tenho também como termos integrantes o agente da passiva e o complemento nominal. Por fim, eu tenho os termos acessórios, o adjunto adnominal, a adjunta adverbial e o aposto. O vocativo, eu vejo muitos locais classificando ele como um termo de natureza acessória, só que o vocativo ele não pertence a nenhuma dessas 3 classificações. Veja bem, ele é um termo de natureza sintática, você o classifica na sintaxe, porém ele não se enquadra em nenhuma dessas 3 classificações. Além disso, eu tenho o predicativo. O predicativo, dependendo do contexto, ele pode ser um termo essencial ou ele pode ser um termo de natureza acessória. Depende da construção do período. Mas vamos ao enunciado. As palavras destacadas no trecho acima de Clarice Lispector podem ser classificadas respectivamente no tocante à sintaxe como, vamos ler o segmento. Pássaros leves e negros voavam nítidos no ar puro. Vamos lá, se a questão está falando de sintaxe, qualquer alternativa que tenha ou que faça menção a classes gramaticais, adjetivo, substantivo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção, numeral, qualquer alternativa que tenha isso, já se encontra incorreta. Por quê? Eu estou falando de sintaxe, não estou falando de morfologia. São análises de campos distintos. Então, a letra D já pode ser anulada, porque eu tenho adjetivo, adjetivo, adjetivo. Adjetivo é classificação de cunho morfológico, é classe de palavra. Então, a letra D já está descartada. Agora, olhando o segmento. Eu tenho leves e negros modificando pássaros. O adjetivo, já que essas palavras são adjetivos, né, estão qualificando o substantivo pássaros, e o adjetivo é um qualificador do substantivo, o adjetivo ele exerce a função sintática de adjunto adnominal, de predicativo do sujeito ou de predicativo do objeto. A classificação não foge desses 3 termos. Mas qual a diferença entre os termos? Em primeiro ponto, quando eu tenho um predicativo do sujeito, o termo, o adjetivo, ele está sendo intermediado por um verbo, que pode ou não ser de ligação. Por exemplo, quando eu digo ela é bonita, esse bonita está sendo intermediado ao sujeito pelo verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Eu tenho um verbo de ligação. Agora, esse predicativo do sujeito também pode ser intermediado por um verbo intransitivo. Quando eu digo eles trabalham cansados, esse verbo trabalhar está intermediando esse adjetivo cansados, que é uma característica do sujeito. Então, uma coisa que deve ser desconstruída é pensar que o predicativo do sujeito só aparece com o verbo de ligação. Isso não ocorre. O predicativo do sujeito ele pode aparecer com um verbo de ligação ou com um verbo intransitivo. Então, já tem que quebrar isso. Pode aparecer em certos contextos também com um verbo transitivo direto ou indireto. Ou seja, se você decorar a regra de que verbo de ligação predicativo do sujeito, em determinadas questões você erra. Por quê? Quando tem essa estrutura de um verbo intransitivo, mas um verbo transitivo com um predicativo do sujeito, estou falando de classificação de predicado. Predicado é verbo nominal, mas isso é outro assunto. Contextualizando, o predicativo do sujeito e do objeto tem por intermédio um verbo. O adjunto adnominal não. O adjunto adnominal está simplesmente ligado ao núcleo, ele está grudado ao núcleo. Então eu tenho pássaros leves e negros. Esses termos não estão grudados com pássaros? Eles estão coordenados, né? Tem essa conjunção aditiva ligando as 2 ideias ao mesmo núcleo, que é pássaros. Então eles são adjuntos adnominais de pássaros, né? Eles são adjetivos que qualificam o substantivo sem intermédio de um verbo. Beleza, já tem a classificação desses 2. Vamos ao último segmento. Eu tenho voavam nítidos no ar puro. Puro é um adjetivo. Eu tenho algum verbo intermediando essa ligação? Não, simplesmente eu tenho um adjetivo ao lado do substantivo ar. Então, eu tenho outra adjunta adnominal. Então, a diferença ela tem que estar bem nítida na cabeça para não errar as questões. O adjunto adnominal ele vem ligado diretamente ao núcleo sem um intermédio de nada, e o predicativo do sujeito do objeto ele depende de um verbo
para criar essa ponte de ligação. Então, gabarito então nessa questão é a letra C. 3 adjuntos adnominais em sequência. Leves está ligado a pássaros diretamente, adjunto. Negros está ligado a pássaros diretamente, adjunto também. Ar puro, puro está ligado a ar, adjunto adnominal também. Obrigado a todos. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.